Seja muito bem-vindo a mais uma versão do Conteade. Agora em 2020, nós vamos ter vários palestrantes internacionais, inclusive, e que eu tenho certeza que vão enriquecer e vão fomentar um profundo debate na educação à distância em nosso país. Essa é a nossa contribuição. Por isso, quero que você aproveite cada minuto. A próxima palestra é com a professora Ângela Freneda, mestra em Gestão da Educação Profissional e professora do Ensino Médio e Técnico no Centro Paula Souza, aqui no interior de São Paulo. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Ângela Freneda e o tema da minha palestra hoje é Aprendizagem Ativa, Desafio para os Professores nas Aulas Remotas. E que desafio, né? O que me move a falar desse assunto com vocês é que eu atuo como professora de filosofia e ética e cidadania organizacional no ensino técnico e no ensino médio integrado ao técnico no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Trabalho com pedagogia de projetos e sempre tive muita liberdade para planejar todas as minhas atividades. A partir dessa nova realidade de aulas remotas, precisei adaptar todos os materiais do curso para o modelo online. Eu já trabalhava com aulas à distância no programa de formação de docentes do Centro Paula Souza, mas com os alunos dos ensinos médio e técnico, eu não tinha ideia de como isso aconteceria na prática. Eu já trabalhei como coordenadora de classe descentralizada, coordenadora pedagógica, diretora de escola, supervisora de ensino e atualmente trabalho também como coordenadora de suporte pedagógico e administrativo no Núcleo Regional de Supervisão NR10 do Centro Paula Souza. Experiências que me permitiram entender a necessidade da documentação no processo de aprendizagem. A convivência diária e a troca de experiência com os supervisores do núcleo e com o nosso gestor pedagógico me ajudaram muito nas adaptações das minhas aulas. Nessas trocas de experiência, eu entrei em contato com ferramentas que eu já conhecia, como PowerPoint, Prezi, MindMap, OBS Studio, o Zoom, o Teams, Google Forms, e com recursos que eu nunca tinha usado, como, por exemplo, o Kahoot, o Mentimeter, o Flipgrid, o Jamboard, o Padlet, entre outros, que eu ainda estou conhecendo. Aprendi sobre a importância de tornarmos o pensamento visível para os alunos nesse processo de aulas remotas. E a partir dessa nova realidade, de isolamento social, aulas síncronas, atividades assíncronas, e cursos de formação continuada que são oferecidos continuamente para a gente pelo Centro Paula Souza, eu procurei planejar as aulas apresentando os conteúdos de uma maneira mais leve e dinâmica, sempre que possível, utilizando uma nova ferramenta. O meu objetivo é tornar as aulas mais interativas e também acompanhar o engajamento dos alunos, dos estudantes. Com as aulas online, nós perdemos um pouco a noção de quem realmente está acompanhando a aula ou só deixou o computador ligado. Para mostrar aos alunos e às famílias que a escola não parou, nós, professores, entramos em aula intensamente e com uma sensibilidade muito desigual. Alguns professores muito familiarizados com plataformas de aprendizagem e outros não. Por não estarem familiarizados, alguns professores mandam tarefas demais para os alunos, deixando os alunos esgotados e os próprios professores esgotados, por não conseguirem corrigir e dar todos os feedbacks com a agilidade que as aulas remotas exigem. Aí temos a questão das avaliações, Sobre as avaliações nas aulas remotas, considerando essa é uma etapa importante do processo educacional, a avaliação ela deve apoiar a aprendizagem e assumir novos formatos no ambiente virtual. Preparar materiais, gravar videoaulas, organizar trilhas de aprendizagem, fazer conferências com os alunos. Essa tem sido a rotina de muitos professores durante a quarentena.
No entanto, dar conta desse processo, para dar conta desse processo, outro questionamento tem ocupado espaço nas cabeças dos educadores, né? Como fazer avaliação no ambiente virtual e o que realmente deve ser verificado nesse período? É importante considerar o papel da avaliação em um contexto de pandemia e fechamento das escolas para conter a disseminação do coronavírus. Essa avaliação ela precisa estar muito alinhada com o currículo e com os objetivos de aprendizagem que os educadores esperam atingir nesse período. A avaliação é a ferramenta que garante o sucesso da aprendizagem, mas esse processo tem que estar muito bem organizado. Durante a quarentena, as escolas e os educadores precisam fazer um exercício de olhar para o seu currículo com muita atenção. A partir dessa análise, é possível identificar quais são os conteúdos mais importantes, com consciência do que é possível ser trabalhado no momento. Os alunos estão em uma cultura diferente. Não dá para manter o mesmo método ou replicar o que acontece na sala de aula presencial em um formato à distância. Para fazer uma boa avaliação, além de ter um bom currículo, é fundamental apresentar as expectativas de aprendizagem de forma clara para os alunos. A cada aula, precisamos explicar o que vamos fazer e o que esperamos deles. Além disso, também é preciso considerar os diferentes tipos de avaliação. Hoje as escolas trabalham basicamente com 2 modelos, né? As sumativas, que focam os resultados e apresentam um retrato da aprendizagem, e as formativas, que funcionam como uma espécie de filme e registram todo o processo de aprendizagem. O importante nesse momento da pandemia é entender que o sentido da avaliação é dar visibilidade para a aprendizagem. O professor tem que coletar evidências de que os alunos estão se engajando com o que ele está propondo. A partir da coleta de evidências, nós, professores, podemos ter insumos para readaptar as nossas ações. O foco tem que ser visibilizar o processo dos alunos para melhorar o próprio processo de aprendizagem, não para rotular, nem para nivelar. Precisamos também considerar as desigualdades que são enfrentadas pelos estudantes nesse período. O professor precisa ter uma coleção de evidências do que está acontecendo para subsidiar a sua tomada de decisão. Nesse momento, como educadores, nós precisamos identificar o que os alunos entenderam com tudo o que nós fornecemos para eles. A ideia não é dar uma nota. Eles fazem a atividade e nós damos um retorno sobre o que está funcionando e o que eles poderiam refazer e melhorar. Uma das propostas que eu desenvolvi ao longo do primeiro semestre de 2020 foi a partir do conceito do novo normal. Decidi trabalhar com esse tema como uma estratégia de auxiliar os alunos com a contextualização dos conteúdos trabalhados no mercado de trabalho analógico para o digital. No início dessa sequência de atividades, fiz um levantamento utilizando o Google Forms. O objetivo desse levantamento era sondar quantos alunos já conheciam o conceito em questão. E esse exercício de metacognição foi importante para os alunos perceberem o quanto eles tinham aprendido durante as aulas. Ou seja, foi uma maneira de tornar a aprendizagem visível. Então, o quanto eles aprenderam no semestre anterior, o quanto eles já sabiam disso. Então, foi um exercício bem interessante. A divisão de papéis nos grupos ajudou a organização da preparação da atividade e em uma maior interação entre os estudantes. A necessidade de ligar a câmera, produzir o vídeo ou o podcast fez com que os alunos perdessem um pouco a timidez de aparecer na frente da câmera ou gravar um áudio. Como feedback, como retorno avaliativo para eles desse trabalho, cada grupo recebeu um vídeo-resposta sobre o desempenho do grupo. Acredito que atividades como essa contribuem com o processo de aprendizagem dos estudantes e confere a eles respeito
pelo trabalho executado. Neste momento de pandemia, a essência é a vida. Tudo o que fazíamos em excesso acabou. Temos que fazer o justo, o necessário. A parceria família-escola, nós descobrimos que é muito frágil. Na nossa aula acontece algo muito especial. E alguns princípios são inegociáveis. Isso precisa ficar claro para os alunos e para os pais. Devemos entregar a essência. Não podemos negociar os nossos valores. O grande desafio da escola e do professor, nesse momento, é fortalecer a sua identidade. Porque quem abre mão de tudo, perde sua identidade, né? É esse o caminho. Fortalecer a identidade. E falando sobre identidade, há 3 anos, eu e 2 professoras da ETEC criamos um projeto chamado EGITEC, Encontro de Gestão e Inovação da ETEC. Este projeto transformou-se em um evento que já foi incorporado na cultura da escola, tendo como maior objetivo o protagonismo dos alunos. No EGITEC acontecem apresentações de artigos, TCCs, oficinas, workshops de alunos e professores de todos os eixos tecnológicos, culminando em grande interação e com a certificação de todos os participantes. Devido às intensas atividades para a preparação do evento, eu e as 2 professoras fomos apelidadas pelos alunos de meninas superpoderosas. Nós então acolhemos a brincadeira dos alunos e os surpreendemos, chegando no dia do primeiro evento caracterizadas como as Super Power Girls. Criamos nesse momento uma forte identidade com os alunos. Somos as Education's Super Power Girls. Eles sabem que quando estamos juntas, temos superpoderes, pois juntas somos mais fortes. Seguimos a partir de então criando novos projetos que já são esperados pelos alunos, uma vez que as turmas mais antigas comunicam a nossa identidade para as turmas que estão chegando. Para fortalecer a nossa identidade, na escola nós nos tratamos como lindinha, florzinha e docinho. Neste semestre, convidamos para integrar a equipe a 4ª Super Power Girl, a Cat, Estrelinha. E estamos engajadas em um novo projeto que vou contar daqui a pouco para vocês. Tudo isso parece uma brincadeira, e é uma brincadeira séria, capaz de tornar a aprendizagem dos alunos mais leve, divertida e significativa. As reuniões para prepararmos os projetos acontecem por um canal que criamos no Microsoft Teams. O gerenciamento dos projetos acontece pelo Trello e a comunicação ágil ocorre por um grupo de WhatsApp. Além da utilização de novas ferramentas, criamos no início deste 2º semestre um projeto para algumas turmas. O objetivo foi estabelecer uma sequência didática para que os alunos fizessem entregas parciais das suas atividades, com foco em objetivo comum para as equipes e para a classe toda. Nesse projeto, nós disponibilizamos um tema que atende às competências a serem desenvolvidas no 2º semestre das disciplinas envolvidas, uma vez que trata-se de um projeto interdisciplinar. Criamos desafios, atividades online e offline. As atividades têm entrega mensal e valem nota. Com isso, podemos acompanhar também como está a participação dos estudantes nas aulas das disciplinas envolvidas no projeto. As entregas parciais dos alunos e as pesquisas que eles fazem possibilitam a utilização de diversas ferramentas digitais. A primeira entrega para avaliação acontecerá agora em setembro pelo Sway, do Microsoft Office 365. A segunda entrega será pelo Trello, a terceira pelo Forms e a quarta será em dezembro através de um portfólio contendo texto, gráficos, fotos, vídeos e podcasts, também pelo Sway. O desenvolvimento do portfólio representa também importante documentação no processo de ensino-aprendizagem. No final do semestre, realizamos as autoavaliações e um levantamento para saber quais estratégias e recursos os alunos gostaram mais.
A partir dessas informações, preparamos as atividades do próximo semestre, tendo como objetivo engajar ainda mais os estudantes nas aulas. Com os resultados do nosso projeto, publicaremos um artigo no final do ano que registrará de forma acadêmica e científica as nossas ações educacionais. Trago agora alguns exemplos de avaliações durante as aulas remotas. A rubrica é uma ferramenta muito útil para acompanhar o desenvolvimento de habilidades. Ela é tipicamente organizada em uma tabela e reúne critérios de avaliação conforme os objetivos de aprendizagem esperados para uma determinada atividade. Fazemos uma graduação do que o aluno consegue fazer, aquilo que ele está desenvolvendo e o que ele ainda não aprendeu. Como trabalhamos com o ensino médio e técnico, cada equipe de alunos cria um Trello e conseguimos acompanhar as rubricas ou cartões por essa ferramenta, além das evidências dos trabalhos realizados que eles entregam por mês. Elabore pequenos questionários. Uma das facilidades que o ambiente digital pode trazer para a verificação da aprendizagem é a elaboração de formulários ou quizzes. Eles podem ser utilizados como um meio de verificação a cada atividade desenvolvida pelos alunos, o que permite acompanhar a evolução do aprendizado. Divida as entregas em etapas menores. Essa é uma outra dica para fazer as avaliações no ambiente virtual. Diminuir as entregas em pequenas etapas. Além de ajudar os alunos a administrarem melhor o tempo, isso também pode reduzir a ansiedade da turma durante a produção de um trabalho mais complexo. Essa divisão de eventos é bem legal porque ela tira o peso do aluno. Ele sente que a atividade não é tão complexa se dividida em partes menores. Peça para os alunos fazerem autoavaliações. Ouvir o aluno também é fundamental para construir uma avaliação mais completa, principalmente no período de distanciamento social. A autoavaliação é uma das ferramentas mais poderosas da avaliação formativa. Ela permite ao estudante mapear o que ele sabe, o que ele não sabe e o que ele tem vontade de saber. Ela é muito importante, mas também exige que o professor construa um processo de aprendizagem que faça sentido para o aluno. Monte portfólios com a turma. Os portfólios também são ótimas estratégias para reunir a produção dos alunos e acompanhar o desenvolvimento deles durante um período letivo. É interessante trabalhar com fotos, vídeos, trechos de aulas e diferentes tipos de recursos que ajudem o professor a entender onde é possível melhorar o processo de engajamento do aluno com a aprendizagem. Mais do que registros de atividades, os portfólios podem ser utilizados como instrumentos de avaliação e compartilhamento de projetos. Os portfólios, ou diários de bordo, como também são conhecidos, têm conquistado adeptos em diferentes ciclos da educação básica ao ensino superior, principalmente entre educadores que optam por trabalhar com práticas de aprendizagem ativa. Dentro do contexto de documentação pedagógica, os portfólios oferecem ao professor a possibilidade de ter um olhar reflexivo da sua prática e, ao mesmo tempo, de entender como seus alunos estão aprendendo. Elaborar um portfólio é um modo de evidenciar as aprendizagens e trazer luz para a jornada de desenvolvimento do aluno. Ele é um instrumento muito valioso porque permite fazer uma avaliação mais precisa e honesta. Com vídeos, fotos, textos e áudios, os portfólios podem ser construídos por meio de diferentes ferramentas digitais, como o Sway, o Google Sites, o Padlet, o Wakelet. Eles também podem ser montados dentro das plataformas educacionais utilizadas pela própria escola, como é o caso do Teams, utilizados por nós, pelas ETECs do Centro Paula Souza. O portfólio funciona como uma estratégia
para permitir que o professor faça uma avaliação formativa e acompanhe o desenvolvimento gradual de seus alunos. No passo a passo das entregas, ele consegue ver indicações de momentos da aula que devem ser documentados. A principal questão que deve ser pensada é como vincular o registro ao desenvolvimento de uma competência. Para conseguir utilizar o portfólio como instrumento de avaliação, é importante que o professor tenha intencionalidade ao fazer os registros de atividades. A principal questão que deve ser pensada é como vincular o registro ao desenvolvimento de uma competência. Nesse processo, o professor precisa analisar quais anotações, fotos ou vídeos ele deve fazer para acompanhar o progresso do estudante. Conforme acontecem as aulas, nós explicamos para eles como precisa ser feito o registro. Durante a produção de um portfólio, os alunos conseguem testar hipóteses de sua pesquisa e registrar o que eles entenderam. Eu gosto muito de trabalhar com metodologias ativas. Então, os portfólios me ajudam a avaliar os alunos de forma mais completa. Eu também utilizo rubricas para fazer esse mapeamento, e isso me permite dar uma devolutiva mais concreta para eles. E se, por um lado, os portfólios servem como um instrumento de avaliação, eles também permitem o compartilhamento dos projetos que foram desenvolvidos pelos alunos. Podemos utilizar o Sway e o Wakelet para reunir as produções das equipes e das turmas. Eu uso essa prática há algum tempo e sempre me surpreendo pela sua versatilidade. É diferente dos registros feitos no caderno do aluno. Com o portfólio digital, existem inúmeras possibilidades de registro que atendem aos diferentes interesses dos alunos. Alguns preferem escrever, outros preferem gravar, outros fotografar. Quando os alunos sabem que a atividade vai ser compartilhada, eles produzem e se engajam de uma forma totalmente diferente. Na finalização do trabalho com os portfólios, é possível construir um mural virtual, reunindo as produções dos alunos. Os portfólios permitem organizar e compartilhar o trabalho que todos os alunos fizeram, seja da mesma classe, de um eixo tecnológico ou até da escola toda. A metodologia centrada no estudante também pode ser colocada em prática no período de isolamento social. Com a suspensão das aulas para conter o Covid, professores de todo o país se viram desafiados a transferir atividades para o ambiente virtual. Nesse processo, além de se apropriarem de novas ferramentas, também surgiu uma questão ainda mais complexa. Como engajar os estudantes do outro lado da tela? Assim como no presencial, a aprendizagem ativa pode ser o caminho para envolver crianças, adolescentes e adultos em uma experiência significativa. A ciência da aprendizagem já demonstrou, por meio de estudos, que o engajamento é fundamental para a retenção do conhecimento, seja no ambiente presencial ou virtual. No livro The Fourth Education Revolution, a quarta revolução da educação, em livre tradução, o educador britânico Anthony Seldon apontou que quando os estudantes desempenham um papel ativo e dinâmico, eles conseguem lembrar e transferir a aprendizagem no longo prazo, trazendo sentido e aplicação para o processo de aprendizagem. Diferente de uma aula expositiva, a aprendizagem ativa é uma metodologia que envolve o estudante no processo de construção do conhecimento. Ela contextualiza e considera tudo o que o estudante traz. Isso não significa banir completamente do trabalho uma atividade tradicional ou a aplicação de uma prova. No entanto, ao optar por essa metodologia, o professor constrói uma trilha de aprendizagem que combina práticas diversas, entre elas dramatizações, estudos de caso, projetos, ensino entre pares, debates e discussões em classe.
Cada um vai incorporando elementos a partir do seu conhecimento, da sua história e do seu momento. Em um período de distanciamento social, no qual os professores estão desenvolvendo aulas remotas, também é possível acessar os estudantes de outras formas que não seja apenas por meios instrucionais. Apesar das videoaulas terem sido apresentadas como uma solução imediata durante a pandemia, com o passar do tempo, os educadores perceberam que os alunos poderiam simplesmente desligar o aparelho e ir embora. E ao contrário do que se pensa, esse também é um comportamento que acontece na sala de aula, já que a exposição do conteúdo não garante que o aluno aprendeu. A chave para nós conseguirmos nos reinventar, tanto no presencial quanto à distância, é entender que a aprendizagem acontece no estudante. A aprendizagem ativa se dá através de metodologias ativas. Trago alguns exemplos para vocês. Levantamento de conhecimentos prévios. Converse com os alunos antes de começar a aula sobre o que eles já sabem sobre o assunto a ser desenvolvido. Construa um termômetro com a representação de um conjunto de emoções e sentimentos e estratégias para lidar com os alunos. O mapa da empatia é uma ótima ferramenta para trabalhar as emoções. Práticas de atenção plena. Separe pequenos momentos da aula para que os alunos possam respirar e se concentrar nos seus pensamentos e sentimentos. Bilhete de saída. Estimule que os alunos respondam perguntas ou façam uma atividade de reflexão ao término de cada aula. Na metodologia sala de aula invertida, a ideia é que o aluno aprenda de forma assíncrona e, ao chegar em momento síncrono com a presença virtual do professor, ele já esteja ciente do assunto a ser desenvolvido. Dessa forma, o momento de aula síncrona se torna um momento de interação professor-aluno, para sanar dúvidas e construir atividades em grupo, por exemplo, como nós vamos fazer após essa videoaula, quando a gente for para o momento de interação. A aprendizagem é e deve ser resultante de um processo interativo. O ensino remoto traz o conceito de interatividade à tona cada vez mais de forma eficiente. A sala de aula invertida proporciona essa interatividade, visto que se vale de todos os recursos, funcionalidades e benefícios do ensino online e da aprendizagem móvel. Entre as vantagens da sala de aula invertida, temos os alunos ativos. Por muitos séculos, nos apropriamos de um sistema educacional tradicional que até então foi o nosso único sistema de educação. Tudo que era visto de forma linear agora passa a ser compreendido de maneira virtual, interativa e dinâmica. A sacada desse processo de aprendizagem é colocar o aluno como protagonista. Nesse processo, ele tem toda a autonomia necessária para adquirir novos conhecimentos e habilidades, quando lhe for mais conveniente. Graças ao uso da tecnologia, é o próprio aluno que decide quando, como e onde aprender. Com a sala de aula invertida, o tempo de aula é otimizado, já que os alunos possuem conhecimento prévio da lição por meio do material fornecido com antecedência pelo professor. Com isso, a aula síncrona pode ser dedicada a aprofundar o tema e a desenvolver os assuntos mais importantes. Na sala de aula invertida, o tempo em classe é utilizado para aprofundar temas, criar oportunidades de aprendizagem mais enriquecedoras e maximizar as interações, tudo com o objetivo de garantir a compreensão e a síntese do conteúdo trabalhado. Assim, é avaliado o tempo offline e a experiência digital do aluno.
Os alunos podem fazer uso de videoaulas, games, slides, e-books, aplicativos ou qualquer outro material complementar que possa potencializar o processo de aprendizagem de forma dinâmica e inovadora. Outro ponto é que os alunos que participam de uma sala de aula invertida possuem fácil acesso a qualquer tópico dentro de um curso online no momento que for demandado. Os alunos também poderão criar o seu próprio material de estudo, usando as ferramentas de ensino online e compartilhá-lo com o grupo, colocando em prática, assim, a produção colaborativa, que é a parte fundamental da sala de aula invertida. Com mais opções de materiais e maior acesso do aluno, o professor tem mais oportunidade de enriquecer os momentos de produção colaborativa. Cada aluno, sem dúvidas, possui um processo de aprendizagem diferente. Cada um deles possui um ritmo diferente para compreender determinados assuntos. Deste modo, aqui é possível que ele participe de grupos colaborativos online, que mais atendam suas necessidades, além de caminhar à maneira que mais se adequa a ele. Além disso, com a tecnologia, o professor tem maior percepção das dificuldades do aluno e pode usar o momento da aula síncrona para ajudá-lo. Assim, é possível até aliar a Flipped Classroom à aprendizagem adaptativa. A melhora no desempenho estudantil é resultado dessa soma de vantagens. Ao controlar seu momento de estudo, ter mais materiais, ter seu ritmo respeitado e interagir com os colegas, os alunos podem render mais, aprender mais e, com isso, melhorar seus desempenhos em um processo de aprendizagem. Por isso, a Flipped Classroom, ou a sala de aula invertida, impacta positivamente no cenário educacional e pode revolucionar a educação do futuro. As tecnologias de hoje estão redefinindo as aulas de amanhã. A educação à distância age ajudando nessa transformação, pois países e organizações estão cada vez mais se aproximando desse modelo de ensino. Na medida em que mais alunos têm acesso a computadores e dispositivos móveis conectados à internet, mais oportunidades educativas e interativas se abrem para professores e alunos. A modalidade representa uma forte influência na geração de conhecimento no país e no mundo, com perspectivas interessantes e positivas. Dessa maneira, espera-se uma maior democratização do ensino à distância, bem como uma maior interação entre as diversas culturas quanto aos conhecimentos gerados. Fóruns, chats, museus e laboratórios virtuais favorecem as práticas de sala de aula invertida e ampliam o acesso à educação de qualidade remota. Também na educação superior, o modelo de sala de aula invertida é muito popular, devido à forma como propõe uma reorganização da instrução aluno a aluno, bem como gerencia de forma mais eficiente o tempo em sala de aula. Mudar o que está sendo feito há tantas décadas tem exigido uma mudança de postura, não só de professores, mas também dos alunos. Como implementar a sala de aula invertida? Não se prenda a regras. Não existe uma fórmula para flipar aulas. Portanto, cabe ao professor desenvolver o método da melhor forma possível para que o conteúdo renda. Você pode inverter todas as aulas, intercalá-las ou flipar apenas uma no semestre. Sinta-se livre para experimentar. Não se acomode. Muita gente pensa que adotar o método de sala de aula invertida significa menos trabalho para o professor. Produzir o conteúdo para os alunos estudarem sozinhos exige muito empenho do educador. Os materiais precisam ser mais claros, uma vez que os estudantes não terão a quem recorrer imediatamente para tirar dúvidas. Na sala de aula invertida, professores qualificados são mais importantes do que nunca.
São eles que devem definir o conteúdo, as instruções e traçar as estratégias de interação. Durante a aula síncrona, devem observar e dar feedback, além de avaliar de forma contínua o trabalho dos alunos. Inverter uma sala de aula é muito mais do que a simples distribuição de conteúdo com antecedência. Trata-se de uma abordagem abrangente que combina educação e novas tecnologias, priorizando princípios como proatividade, colaboração e aprendizagem contínua. Seja breve. Assim como se distraem em sala de aula, os alunos também não aguentam ficar muito tempo assistindo aulas online. Por isso, prepare vídeos curtos para passar os conteúdos. Pesquisas apontam que vídeos de 5 a 8 minutos de duração são ideais. Além disso, é importante fazer uma introdução e uma conclusão no vídeo. A introdução para recapitular os principais tópicos que foram abordados nas últimas aulas e a conclusão para ajudar os alunos a fixar os conceitos trabalhados. Valorize o encontro síncrono. Na metodologia sala de aula invertida, ainda mais importante do que produzir um bom conteúdo offline para o aluno é pensar em atividades que aproveitem cada segundo do encontro dos alunos com o professor em aula síncrona. Promova exercícios que estimulem a interação da turma e também que fortaleçam a relação dos estudantes com você, educador. Tenha prudência. Toda novidade causa estranhamento. Portanto, ao propor a metodologia sala de aula invertida, a pais, alunos e direção, vá com calma. Prepare o terreno. Argumente muito bem a respeito dos benefícios do novo método de ensino e trace um planejamento para ir introduzindo aos poucos o novo conteúdo na turma. Não espere adesão integral imediata e nem se desanime por isso. Simplifique o método. Na hora de preparar os conteúdos que os alunos acessarão offline, apenas não complique. Opte por aquelas tecnologias convencionais que as pessoas já estão acostumadas a usar. Assim, as chances de haver um problema são baixíssimas. Nunca escolha um formato de vídeo que exija que os alunos instalem no computador um programa para isso, pois esses empecilhos podem desanimar o aluno. Proponha a interação. Envolva o aluno durante as videoaulas. Converse com ele, peça para anotar algo ou faça uma pergunta. Se gravados de forma impessoal, os vídeos podem passar a sensação de passividade aos estudantes. E se essa for sua única estratégia, pode desmotivá-los. Incentivar a interação entre alunos também é importante. Assim, o aluno pode interagir com colegas e discutir os principais conceitos e ideias aprendidos durante todo esse processo. Pode também colocá-los em prática a partir de atividades diversas, estimulando também o trabalho em equipe. É possível ainda que os alunos, de forma ativa, trabalhem problemas em comum e se envolvam na aprendizagem de forma colaborativa. Tenha paciência. O conceito de sala de aula invertida exige paciência de todas as pessoas envolvidas no processo. Todos ainda estão aprendendo a melhor forma de trabalhar com essa metodologia. Portanto, permita-se arriscar, errar, consertar, repensar, etc.
mantenha a mente aberta. Você precisa de um plano para começar a implantar o método de sala de aula invertida na turma. No entanto, não se feche para as inúmeras sugestões e possibilidades que vão aparecer durante essa nova caminhada educacional. Aceite críticas e ideias de todas as pessoas envolvidas no processo, para que juntos possam chegar ao melhor resultado possível. Bom, como conclusão, a sala de aula invertida, bem como o ensino remoto, tem um grande potencial para revolucionar o futuro da educação, pois é o elo entre o online e o offline. Aliando as vantagens de cada método, torna o processo de aprendizagem completo e eficaz. Portanto, o método da sala de aula invertida é um novo conceito que parece ter vindo para ficar. Que tal experimentar em sua aula? Eu fecho essa videoaula com uma frase de uma querida educadora, por quem eu tenho muito respeito, que é a Lourdes Atier. Tenho muito receio de que as escolas abram, após a pandemia, como se nada tivesse acontecido, pois perderíamos uma grande oportunidade de crescimento, atualização e melhoria, tanto para os professores, na oportunidade de trabalhar de forma diferenciada e com muito mais qualidade do que antes, quanto para os alunos, no protagonismo e para que não fiquem cumprindo obrigações no lugar de desfrutar do prazer de aprender. Muito obrigada.